ratazanas estão se aproximando. Você já viu uma ratazana nojenta, babenta, se aproximando? Estão se aproximando, estão se aproximando. Primeiro foi um padre lá, né, da PUC, falar com o Papa. E quem fez a cobertura foi o Brasil Paralelo. No meio disso, o Papa, que recebeu o recado do padre brasileiro que foi falar com ele, deu a bênção para... Deu a bênção. E deu a bênção também para a empresa que estava ali transmitindo o evento, o Brasil Paralelo. Ai, tadinho. Eu acho que deram um trançapé no Papa. Putz, sacanagem. Ou eu acho que o Papa simplesmente se deixou tomar um trançapé. Claro, também. Afinal de contas, por que ele não ia dar a bênção para várias organizações que estavam ali dando sustentação ao padre que foi até lá? Agora... Até porque eles precisam. Deu a bênção. Já não gostei. Mas quem sou eu para gostar ou não gostar de bênção do Papa, não é verdade? Tem que dar a bênção para os pecadores mesmo. Mariana está falando, o Papa também tem que dar a bênção para os pecadores. Então deu a bênção para o Brasil Paralelo. Mas quando eu digo que as ratazanas estão andando, é porque o Brasil Paralelo fez uma cobertura especial de todo esse período de troca do papado. Mandou gente para Roma, passou a fazer lives, tomadas ao vivo. Vocês não eram de Evangelho? E se não bastasse isso, eles também começaram a fazer reportagens sobre o papado do Francisco. Tudo muito suspeito, porque vocês sabem que o Brasil Paralelo não é uma empresa de mídia como ela se registra legalmente. É diferente. Ela é uma propagadora de discursinhos de Olavo de Carvalho, agora do Pondé. E não adianta falar, é numa perspectiva conservadora, porque uma coisa é perspectiva conservadora, outra coisa é fake news. Eles mentem pra diabo naquela porcaria. É mentira em cima de mentira. Sabe aquelas histórias que você, né? Você lembra como é que isso começa, né? Zumbi herói. Não, mas zumbi tinha escravos. Sabe esse tipo de coisa? Quando descontextualiza, ou quando contextualiza para descontextualizar, é exatamente isto que o Brasil Paralelo faz. Ele lança a mão da história exatamente para dar aquele ar de erudição. Aí as pessoas, nossa, como são, nossa, como eles sabem coisas, né? Só que eles sabem coisas erradas. É aquele aluninho, né? Que vai mal em todas as matérias, tá mal na escola, só que na aula de história ele vira doutor e afronta o professor, né? É aquele aluninho que logo manda uma carta pro Pondé ler na Folha de São Paulo, lembram? Meu professor de história marxista. Aí o Pondé tinha aquelas elucubrações vaginais dele. Bom, você pode dizer, professor, o senhor está preocupado demais. Ah, é? Estou preocupado demais? Então vejam quem é que leu. Quem é que fez a leitura do texto bíblico na última missa do
Papa. Epa, uma moça brasileira. De onde ela vem? Da Opus Dei. Uma organização interna da Igreja Católica que deixa o Malafaia um progressista. A Opus Dei é o centro do reacionarismo. Aliás, a Opus Dei fazia com que as obras do Olavo de Carvalho saíssem, né, conseguissem venda. Por quê? Porque em vários seminários do Brasil comprava-se os livros do Olavo de Carvalho aos batalhões. De modo que dava a impressão de que ele vendia, dava a impressão, e a Folha de São Paulo se deixou enganar. Tomou um dos livros do Olavo de Carvalho como best-seller, só que não investigou quem comprou. Quem comprou foi a igreja. Comprou um monte, aí virou best-seller. Entendeu? Faziam isso, porque eles têm seminários. Então eles compram assim, de caixas, desta porcaria. Eu sei porque já trabalhei com essa gente. Sempre tem um cara da organização mais conservadora nesses seminários que vai em cima do que ele tem que fazer. A missão deles. Vejam aí que está até hoje esse padre Paulo Ricardo andando com um rifle para baixo e para cima. Era o cara que tirava a fotografia com o rifle junto com o Olavo de Carvalho matando o urso. Tá aí, de batina. Esse cara já era para ter perdido a batina e ser surrado de chicote na bunda. Não vamos fazer isso. Porque se você surra um cara desse de chicote na bunda, ele gruda em você. Ele quer mais, ele quer mais, quer mais. Dá uma chicotadinha, dá uma chicotadinha, dá uma chicotadinha. Vocês sabem disso, né? Esse pessoal, gente, essa moça da Opus Dei fazendo a leitura me deixou com uma pulga. Porque a impressão que eu tenho é que eles não estão dando ponto sem nó. Há sim uma tentativa de recuperar espaços de setores altamente conservadores por conta da juventude do Papa. Vocês sabem que este Papa que está aí, ele é um Papa jovem. Vocês sabem também que a carreira dele é uma carreira feita pelo Francisco nos últimos momentos. É uma carreira que nos últimos momentos teve a mão do Francisco. Então ele não é uma figura que tenha a dimensão mais exata da igreja nos seus vários locais. Ele é alguém que nos últimos anos passou a conhecer muitos bispos, mas ele não é alguém com a visão mais universal e mais velha do Francisco. Ele está chegando agora, ele ficou muitos anos num país pequeno. Ele tem uma titulação, uma capacidade de entender muito grande. Mas ele não tem poder suficiente para pôr gente e tirar gente já de imediato. Ele vai ter que consolidar este poder através de um carisma com a população. Ele tendo o carisma da população, ele pode levar o papado na direção do Francisco. Não tendo carisma, ele vai cedendo para os bispos locais. E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque é nesses pontos geográficos localizados que você tem os guetos de reacionarismo. E guetos de reacionarismo, eu estou dizendo o quê? Ah, não pode ter conservadores na igreja? Claro, a igreja só tem conservadores, é o que mais tem. Quando eu falo guetos de reacionarismo, é aquele povo, né? É aquele povo que ultrapassa
os limites do conservadorismo. É o povo da terra plana, é o povo que por baixo do pano persegue gays, é o povo que traz a igreja para longe dos pobres e para próximo do poder. Mas é fundamental o povo que se aproxima das práticas evangélicas caça-níquel, milagre, tá? Cura de doença aqui e ali, padres aqui e acolá que fazem uma cartilha bem diferente do que o próprio papado faz. Vocês sabem muito bem que o padre Paulo Ricardo é uma coisa de louco, né? Ele não tem absolutamente nada a ver com Jesus, com o cristianismo. Aquilo, né? Aquilo é um pacto com o demônio claro e assinado. Se você procurar nas gavetas do Paulo Francisco, na escrivaninha dele, você vai ver os contratos que ele tem, todos assinados com o diabo de venda da alma dele e a de todo mundo que circunda ele. Agora, o problema é que ele não tem perigo de fazer isso. Por quê? Porque o diabo jamais vai vir buscar a alma dele. Porque o diabo não é maluco de botar alguém mais demoníaco do que ele, diabo, no inferno. Então ele não vem buscar. Então o Paulo Ricardo vai ficar aí, com rifle na mão. Já viu padre com rifle na mão? No mundo atual? Né? Parece um urubu de preto com rifle na mão. E só fala bobagem. E o Brasil Paralelo é isso. Tanto é que o nome já diz, Brasil Paralelo. É um outro Brasil. As retas paralelas são paralelas. E o que acontece com elas? Qual é a definição? São retas que não se tocam. Não se tocam. É outro mundo. Eles vivem em outro mundo. Eles vivem naquele mundo das pessoas que foram presas no 8 de janeiro, exatamente ali. Quando Alexandre de Moraes foi entrevistado, ele percebeu, falou, não, mas elas estão no outro mundo. E muita gente dá de barato, às vezes na própria igreja, fala, é gente maluca, gente louca, não é a maioria. Só que tem um problema. Eles não são malucos, não são loucos. Há uma diferença entre estas pessoas e o maluco. Como diz o Jurandir Freire Costa, né? Ele diz, né? O maluco é aquele que fala, eu sou Napoleão. Esse pessoal diz, Napoleão tem que parecer comigo. Ou seja, eles se acham o suprassumo. Eles se acham o suprassumo da perfeição humana. São os cidadãos de bem. Todo o resto não tem a pureza e a perfeição deles. Então eles acham que eles podem fazer qualquer coisa. O próprio padre Paulo Ricardo é isso, né? Ele não importa com doutrina da igreja, com papa, com Jesus, com nada. Ele fala o que ele quiser. É pior do que você fazer um casamento entre o Malafaia e o Bispo Macedo e nascer um rebento, o próprio anticristo. Então, prestem atenção, gente. Você aí na sua igreja, você na sua comunidade, na sua paróquia, perceba quem é essa gente e corta as asinhas deste povo. Porque eles estão loucos para aproveitar este período de transição da igreja para ocupar os seus espaços. Atentem para o que eu estou dizendo. Daqui a pouco a gente volta. Ah, pera um pouquinho só, gente. Esqueci de falar. Maria já me lembrou.
Este padre, esse Paulo Ricardo aí, Brasil Paralelo, ele dá cursos de demonologia, vai classificando os demônios, né? Não é interessante isso, que ele tem este apreço? Não é interessante? Daqui a pouco a gente volta.